Estamos de volta com o Cabralha Debate. A discussão de hoje é sobre o sistema penitenciário. Com a inauguração do presídio de Itabuna, a expectativa é que a cidade possa administrar melhor o processo de recuperação daqueles condenados ao sistema de reclusão. Um dos personagens desse novo cenário é o juiz de execuções penais, Marcos Bandeira. Vamos ver o que ele pensa sobre o assunto. Com a inauguração do presídio, toda a competência para processar os assuntos relacionados aos presos, tanto provisório quanto presos definitivos, passa a ser da competência aqui da Vara de Execuções Penais de Itabuna. Então muda muito, porque os presos eles vão cumprir a pena aqui mais próximo dos familiares, e aumenta o nosso trabalho aqui, porque a partir de agora nós vamos ter assim uma vara especializada em execuções penais. Cada preso vai ter que ter um prontuário, e não somente os presos da comarca de Itabuna, mas os presos que vão integrar o presídio de Itabuna, de acordo com o provimento a ser editado pela Corregedoria Geral de Justiça da Bahia. Nós vamos ter condições aqui de tentar fazer um trabalho de humanização junto aos presos. O presídio vai solucionar o problema de superlotação na cadeia pública? Olha, eu acredito que vai melhorar a situação de Itabuna, não há dúvida. Agora, solucionar definitivamente, eu acredito que não. Porque o presídio já vai nascer superlotado. Porque é o seguinte, todos os presos que estão cumprindo pena em regime fechado e semiaberto em Salvador vão retornar para Itabuna. Nós temos alguns presos em Jequié, nós temos alguns presos em Ilhéus. Então, esses presos voltarão. Todos os presos provisórios que estão na casa de detenção de Itabuna também deverão ser encaminhados para o presídio. Então, nós concluímos assim que o presídio, em pouco tempo, já estará, vamos dizer assim, com sua ocupação totalmente lotada. O que está errado no tratamento do detento aqui nas cadeias públicas da região? Olha, a cadeia pública, na verdade, aqui em Itabuna, é precaríssima, Então, se a gente procurar onde é que fica o inferno fica ali. Não recupera ninguém, não ressocializa ninguém, há um desvio de função, O policial civil, ele não foi preparado para cuidar de presos, ele foi preparado para investigação policial, há, na verdade, um desvio de função, e, a partir daí, todo tipo de, vamos dizer assim, incidentes que possam comprometer a ressocialização, como fugas, rebeliões. Então, realmente, é uma situação bastante grave, E espero que agora, com o presídio, essa situação, pelo menos, seja atenuada. Bem, doutor Neles, o juiz Marcos Bandeira falou há pouco instante que nós teremos os presos considerados provisórios deixarão a casa de detenção. Qual a média de desocupação que você acredita que terá hoje a cadeia de Itabuna? Nós recebemos uma estimativa do diretor do Departamento de Polícia do Interior, doutor Hélio Jorge, que foi liberado 186 vagas para homens, sendo que 4 mulheres serão transferidas para Ilhéus. A noção e que o que nós pretendemos enquanto coordenador é desativar a cadeia pública para que ela ganhe uma nova atribuição. Sugestões chegaram, conversei com o doutor Marcos Bandeira e diversas sugestões foram ventiladas no sentido da outra utilidade, inclusive especializar aquele prédio de forma que ele seja humanizado e utilizado para receber menores de internamento provisório, mas que o policial civil que está ali possa exercer a sua função de investigação, e ali eu perco mais da metade do meu efetivo policial. A Polícia Civil já tem um quadro limitado, porque o quadro de policial que está regulamentado é da lei de 1974, nós temos um quadro reduzido, 1/10 do efetivo da Polícia Militar, que deveria estar nas ruas investigando os crimes e está tomando conta de presos. Ora, com a desativação da cadeia, esse efetivo que está ali será relocado para sua atividade originária. Para a Polícia Civil vai ser um conforto muito grande, porque nós vivenciamos uma série de atribulações e nunca, por mais que nós nos esforçássemos, doutor Davi, que sempre acompanhou, foi uma referência no trabalho, na atenção e dedicação ao preso, sabe que, debalde todos os esforços que nós empenhássemos, não queríamos resolver a situação dos presos. Certo.
Então, no caso, Davi, você acredita que, do jeito que está sendo agora aí formulada a nova administração do presídio, uma administração praticamente terceirizada, né, compartilhada com outros organismos, você acredita que esse modelo de gestão hoje funciona para os presídios? Terceirização é um tema que é um bicho-papão ainda, né? O Brasil tem terceirização, algumas em São Paulo, algumas poucas no Ceará, tinha uma, tem duas no Ceará e algumas poucas no Rio Grande do Sul. A Bahia, de um ano para cá, optou pela terceirização. Valença, agora Itabuna, Lauro de Freitas já vai ser terceirizada também. Então, terceirização a gente se preocupa muito, porque onde tem lucro e onde tem interesse econômico, a gente fica preocupado se a qualidade é pelo lucro ou pelo interesse econômico. A sociedade sempre tem esse debate. Então, terceirização ainda é uma interrogação que a sociedade, que o mundo acadêmico, que está todo mundo de olho para ver que bicho é que dá. A gente não engoliu ainda isso bem e não se tem ainda uma crítica nem positiva nem negativa. Agora, o aspecto o presídio de Itabuna, o Dr. Marcos falou aí da questão do número de presos na entrevista, é bom que se ressalte assim. A Bahia tinha, há 2 anos atrás, Valério, 11 mil presos, tem 14 mil presos na Bahia. Tem 5 mil a 6 mil presos, varia um pouquinho aí, porque tem sido inaugurado o presídio, mas pelo menos tem 5.300 presos em cadeias na Bahia. É muita gente em cadeia, né? Porque a cadeia é reservada para o preso ficar 1 semana, 15 dias aí no inquérito no máximo. Segundo o governo foram criadas agora 2.760 novas vagas. Eu não vejo esse número todo, mas assim, é bom que se diga que houve uma interiorização de presídio na Bahia. Se construiu bastante presídio no interior. Mas o problema apenas se construiu o presídio, né? O número de presos estudando é baixíssimo. O número de presos trabalhando é baixíssimo. A cultura é prender e punir. E aqui o professor Djalma, que pode ensinar melhor do que ninguém, que eu sou um simples advogado, mas o direito moderno foi construindo a história da pena ao longo do processo da evolução da sociedade. Com o iluminismo, com o crescimento do cristianismo, foi se pensando na pena não só como punir e punição e prevenção, mas hoje se pensa na pena como ressocialização. O crescimento das ideias humanitárias, aliado ao crescimento do cristianismo, nessa parte do mundo aqui, digamos, o lado de cá do globo terrestre, né, foi entendendo a pena como ressocialização. Porque, veja, Valério, o preso na cadeia ou no presídio, se ele fica, desculpa a expressão, se é ao vivo, coçando o saco, 5 anos preso, ele sai de lá preparado, educado, ressocializado? É claro que não. Aí vale a lógica popular, não precisa de grandes psicólogos, que mente vazia, oficina do diabo, é o que o povo diz. Então não dá para o preso ficar 4, 5 anos preso. O problema é de cultura. A sociedade tem uma ideia vingativa do crime. Nós temos uma ideia vingativa do vizinho, né? O vizinho começa a pisar no meu calo, olhar para minha cara feia, vira meu inimigo. Isso significa uma cultura de que o preso é o inimigo e quem fez o crime deve ser alijado, escondido, embora não seja essa a perspectiva cristã que está posta na sociedade, que optou em ser cristã, né? Então o grande problema é a visão da sociedade diante do que fez o crime. Você exclui, se abandona, você faz o que com ele? Tem que tratar. Nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua. É inteligente que o preso saia do presídio. Vou fazer aqui uma cacofonia, viu? Perdoe-me, professor Djalma, aqui, doutor Neres. Uma cacofonia, um som feio em português. É inteligente que o preso saia do presídio mais pior do que entrou? Né? Não é inteligente? É mais inteligente que ele saia do presídio tratado como pessoa, e como você vê a experiência, por exemplo, no caso do presídio de Ilhéus? Ilhéus teve algumas experiências, no sentido de um pouco de trabalho para alguns presos, mas coisa muito tímida, coisa muito pouca. Ilhéus hoje também é um barril de pólvora. Ilhéus tem um dobro da população prisional. Ilhéus é um presídio que só mantém as pessoas presas, não trata dos presos. O estado da Bahia e todos os estados do Brasil não tem uma cultura de sistema prisional de tratar o preso enquanto pessoa que deve ser tratada para ser ressocializada. Volto a dizer, não estão pregando aqui que preso tem que ser tratado como hotel de luxo, não. Tem que ter liberdade cerceada, tem que ter disciplina. Mas é desinteligência, é burrice manter o preso excluído e alijado apenas sendo punido. Tem que dar trabalho, tem que dar escola, tem que preparar ele para o retorno à sociedade. Isso não é só um ato cristão, não. É um ato inteligente.